Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos Contos das Mil e Uma Noites, com adaptação livre minha. Capítulo 1. Conta-se que há muitos anos atrás vivia numa cidade da China um alfaiate muito pobre que tinha um filho chamado Aladim. Muito cedo, esse menino se revelou alguém rebelde, que só gostava de viver na rua, perto da malandragem, fazendo aquilo que quisesse e voltando para casa a hora que quisesse. O seu pai bem que tentou ensinar para ele alguma profissão, mas ele não queria saber. E o pai então, cheio de desgosto, acabou morrendo. Mas nem a morte do seu pai tornou Aladim melhor. Pelo contrário, livre da vigilância do pai, ele ficou ainda mais malandro e só aparecia em casa na hora de comer. A sua mãe, coitada, trabalhava dia e noite, fiando lã e algodão para trazer comida para casa. Quando chegou aos 15 anos de idade, Aladim se tornou um belo adolescente. Tinha um corpo forte, um rosto bonito, 2 olhos negros que eram quase hipnotizantes. Um certo dia, enquanto ele estava na praça brincando com outros meninos, apareceu um feiticeiro, parou e ficou olhando atentamente para aquelas crianças. E sua atenção acabou se concentrando em Aladim. Esse feiticeiro tinha vindo lá do Marrocos. Ele conhecia astrologia, fisiologia e ciências ocultas. Dizem que ele era capaz de movimentar 2 montanhas uma contra a outra. Quanto mais ele olhava para Aladim, mais ele pensava consigo mesmo: este é o jovem que eu andei procurando por todo o continente. Então ele chegou perto de alguns dos rapazes para saber quem era aquele menino. Quando o feiticeiro já estava informado, ele se aproximou de Aladim sorrindo e lhe disse: Meu menino, não és Aladim, o filho do alfaiate? Eu sou Aladim, sim, falou ele. Mas o meu pai morreu faz muito tempo. Quando ouviu essas palavras, o feiticeiro abraçou Aladim e chorou. Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos Contos das Mil e Uma Noites, com adaptação livre minha. Capítulo 2. Por que você está chorando? Perguntou Aladim. Você conhecia o meu pai? E o feiticeiro falou: Querido sobrinho, o meu sangue te reconheceu no momento que eu te vi. Quando eu me separei de meu irmão, o seu pai, você ainda nem tinha nascido. Mesmo assim, eu reconheci você. Você será o consolo que substituirá o seu pai aqui no meu coração. Quem deixa um filho nunca morre. Então o feiticeiro tirou 10 dinheiros de ouro e deu para Aladim. Depois, ele perguntou onde a sua mãe morava. Aladim apontou uma casinha lá longe. O feiticeiro então tirou mais 10 dinheiros de ouro e deu também para Aladim, falando para ele: Entrega
entrega este dinheiro para a viúva de meu irmão. Diz para ela que estou ansioso por rever todos os lugares onde o meu irmão viveu e que amanhã, pela manhã, eu virei visitá-la. Então Aladim saiu alegre, correndo para casa. Mãe, Gritou ele. o meu tio chegou na cidade depois de uma longa viagem. Que tio é esse? Você está zombando de mim, meu filho? Eu não tô zombando não, mãe. Aquele homem é o irmão do meu pai. E ele me contou que vai vir visitar você amanhã, de manhã. Será que eu não conheci todos os irmãos do meu marido? Falou a mãe de Aladim. Então, na manhã seguinte, ela vem atender a porta. Mulher do meu irmão, Falou o feiticeiro no momento que a porta se abriu. você deve estar surpresa de me ver pela primeira vez. Não se preocupe de eu não ter procurado o meu irmão enquanto ele estava vivo. Eu deixei esta terra há 30 anos atrás e tenho viajado pela Índia, pelo Sinai, estive no Egito, morei na cidade maravilhosa do Cairo. E depois fui para o Marrocos, onde tenho vivido há mais de 20 anos. Mas nenhuma coisa me fez esquecer a terra natal do meu querido irmão. E há alguns anos cresceu no meu coração o desejo de revê-los antes de morrer. Um dia eu me levantei, subi no meu cavalo e resolvi viajar para cá. Depois de enfrentar muitos perigos, aguentar muitos sacrifícios, cheguei a esta cidade com a ajuda de Alá. Eu procurei todas as ruas pela residência do meu irmão e vi esse garoto brincando com os seus companheiros lá na praça. Assim que eu vi, eu senti o meu coração explodir dentro de mim. Imediatamente eu reconheci o meu sobrinho e todo o meu cansaço da viagem se acabou. Olhando para Aladim, ele perguntou. Qual é o trabalho que você faz para ajudar a sua mãe nesta casa? Aladim, então, abaixou a cabeça porque ele estava com vergonha. E dessa vez foi a mãe que respondeu. Você perguntou uma profissão, meu cunhado? Uma profissão para Aladim? Por Alá, ele não sabe fazer nada. Todos os dias ele sai com os malandros pelas ruas dessa cidade. É só isso que ele sabe fazer. O seu pai morreu de desgosto e eu mesma sinto a mesma coisa. Então aquela mulher chorou e o feiticeiro falou muito sério com Aladim. Eu não sabia dessas coisas, meu sobrinho. Você não tem vergonha, Aladim? Graças à bondade de Alá, existem centenas de homens nesta cidade que poderiam lhe ensinar uma profissão. E eu faço questão de pagar as despesas da sua educação. Aladim ficou o tempo todo com a cabeça virada para baixo. E o feiticeiro percebeu que Aladim não queria fazer profissões que tivessem trabalhos manuais. Então ele falou. Se você prefere trabalhar no comércio, eu estou pronto para montar uma grande loja para você no mercado. Assim, você poderá aprender a comprar e a vender e se tornar um dos mais respeitados mercadores desta cidade.
Então, escutando essa proposta e se imaginando um comerciante rico, cheio de seda, turbante, feltro, numa loja grande e bonita, Aladim ficou feliz. E então ele sorriu para o tio. Sim, isso eu aceito! Então o feiticeiro falou para ele: Agora que você está determinado a se tornar um homem importante, um comerciante de prestígio nesta cidade, é importante você se mostrar digno desta posição. Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos Contos das Mil e Uma Noites, com adaptação livre minha. Capítulo 3. Então o feiticeiro levou Aladim até as lojas de roupa e comprou as mais bonitas e as mais caras que tinham. Quando vestiu aquelas roupas, Aladim parecia um príncipe. Já no dia seguinte, eles começariam a montar a sua loja. Aladim, aquela noite, não conseguiu nem fechar os olhos. Logo de manhã, ele encontrou o feiticeiro, que saiu andando com ele sem dizer para onde eles iam. Eles saíram da cidade, chegaram até o pé de uma montanha, perto do deserto. Era um lugar completamente desabitado. Foi para chegar aqui que o feiticeiro saiu lá do Marrocos. Aladim, que já estava cansado, perguntou: Onde que nós estamos, tio? E onde que nós vamos? Então o feiticeiro respondeu para deixar ele tranquilo: Descanse um pouco. Eu vou mostrar a você coisas que nenhum homem jamais viu. Aqui e agora você verá um jardim mais belo que todos os jardins da terra. Você esquecerá o seu cansaço e agradecerá para sempre o dia em que me conheceu. Aladim não estava entendendo nada e achou tudo ainda mais estranho. Então o feiticeiro falou: Levante-se agora, Aladim, e vá apanhar algumas raízes secas. Aladim fez o que ele pediu e trouxe as raízes. Então o feiticeiro acendeu aquelas raízes junto com um pouco de incenso que ele havia trazido. Então aquele lugar começou a ficar cheio de fumaça. E o feiticeiro começou a falar palavras estranhas e mágicas. E de repente a montanha tremeu e a terra se abriu. E no fundo do buraco apareceu uma placa de mármore com um anel de bronze que parecia que era para ser puxado. Olhando tudo isso, Aladim ficou apavorado. Ele soltou um berro e começou a fugir. Mas o feiticeiro foi mais rápido que ele e o segurou, e deu um tapa tão forte em Aladim que ele caiu no chão. Mas como era muito esperto, o feiticeiro, logo em seguida, começou a agradar Aladim e a falar com ele com palavras muito calmas. Eu só te bati para fazer de você um homem e não perder os tesouros que estão destinados à sua vida, porque você é meu único parente. Eu te amo como amo a um filho e quero tornar você, Aladim,
o homem mais rico desta terra. Para isso, você deve fazer aquilo que eu lhe pedir. E nós dividiremos as riquezas imensas que você vai descobrir. O que você quer que eu faça? Falou Aladim. Primeiro, desça junto comigo neste buraco. Segure aquele anel e levante aquela placa. O feiticeiro falou isso porque pelas ciências ocultas era proibido a um feiticeiro tocar naquele anel. Então Aladim obedeceu e levantou a placa. Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos Contos das Mil e Uma Noites, com adaptação livre minha. Capítulo 4. Ele viu então um subterrâneo enorme e uma escada com 12 degraus que descia até uma porta vermelha. Então o feiticeiro falou: Meu filho, desça até aquela porta e ela se abrirá para você. Entre, atravesse os 3 pátios que estarão à sua frente. Nos 2 primeiros você verá jarros cheios de ouro. Não os toque, porque se você o fizer, será transformado em pedra. No 3º pátio, você encontrará uma outra porta igual a esta. Ela também se abrirá para você e revelará um jardim magnífico, cheio de árvores frutíferas. Lá também você não poderá parar. Continue andando e você chegará até uma escada com 30 degraus. E esta escada o levará até um terraço. Lá você verá um pedestal de bronze e uma pequena lâmpada de cobre. Pegue esta lâmpada, esconda junto ao seu peito e volte até mim pelo mesmo caminho. Me entregue esta lâmpada e nós seremos ricos e gloriosos para todo o sempre. Então o feiticeiro tirou um anel do seu dedo e colocou no dedo de Aladim, falando: Este anel te protegerá contra qualquer perigo. Então Aladim entrou no buraco e seguiu todo o roteiro que o feiticeiro tinha falado. Quando ele chegou na lâmpada, pegou, escondeu dentro da roupa e começou a voltar. Mas então, passando pelo jardim, ele viu aquelas frutas penduradas nas árvores e viu que elas eram muito bonitas e que eram de vidro colorido. Ele pegou um monte delas, tentou segurar tudo até quase não aguentar mais. Quando ele chegou de volta no buraco, o feiticeiro perguntou: Onde está a lâmpada? Tá aqui comigo. Dê-me ela imediatamente! E agora? Como é que eu posso fazer isso? Ela tá lá embaixo do saco, no meio das frutas. Então o feiticeiro, desconfiado que Aladim tivesse descoberto o segredo da lâmpada, ficou muito bravo e gritou com uma voz terrível: Filho do demônio!
Me entregue esta lâmpada ou você morre! Aladim, que não era bobo nem nada, falou: Primeiro você me ajuda a sair daqui. Então, ainda mais bravo, o feiticeiro falou as palavras mágicas que tinham aberto a montanha, e tudo se fechou novamente, prendendo Aladim dentro daquele buraco. Cheio de raiva, o feiticeiro subiu no seu cavalo e começou a voltar para a África. Ele vinha de uma família de feiticeiros muito malvados. Eles eram muito temidos lá no Marrocos. Lá dentro do buraco, Aladim pensou que ia morrer de fome, de medo e de frio. Então, esfregando as suas mãos, ele, sem querer, esfregou o anel que estava usando. E, de repente, bem na sua frente, se materializou um enorme gênio. Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos Contos das Mil e Uma Noites, com adaptação livre minha. Capítulo 5. Um enorme gênio que falou: Eu sou o mestre da terra e das ondas, mas sou o escravo do anel e do seu dono. O que desejas, meu amo? Aladim, que estava apavorado, tentou dominar o seu medo e falou: Mestre das ondas e da terra, me tira desse buraco! Imediatamente, a terra se abriu. Aladim pulou para fora e viu de novo o sol. Olhou lá longe e viu sua cidade e saiu correndo em direção a ela. Chegando em casa, ele contou a aventura para sua mãe e começou a xingar o feiticeiro, que não era tio nenhum, era mentiroso, embusteiro, cachorro, demônio e muito mais. Depois, Aladim começou a sentir muita fome, mas não tinha nada para comer. Então ele pegou a lâmpada lá no fundo do saco e falou para sua mãe levar no mercado para vender. Quando a mãe viu a lâmpada, viu que estava muito suja. Então ela começou a esfregar para limpar. E de repente apareceu um outro gênio, maior ainda que o primeiro, falando: Eu sou o mestre da terra, do ar e do mar, mas sou o escravo da lâmpada e do seu dono. O que queres de mim, meu amo? Então Aladim, que estava mais com fome do que apavorado, falou para o gênio: Eu tô com fome. Se você pudesse me trazer comida... O gênio então desapareceu e apareceu logo em seguida, trazendo uma bandeja enorme de prata, cheia de comida. Naquela noite, Aladim comeu até não aguentar mais. Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos Contos das Mil e Uma Noites, com adaptação livre minha. Capítulo 6.
Na manhã seguinte, Aladim queria chamar o gênio de novo, mas a sua mãe, que ainda estava com muito medo do que tinha visto, falou: Eu tenho medo de magia. Joga fora isso, Aladim. Depois de tudo o que tinha acontecido, Aladim decidiu pelo menos tentar obedecer à sua mãe dessa vez, e foi procurar vender as bandejas de prata que o gênio tinha trazido. Então ele levou a bandeja até um joalheiro, que parecia ser alguém muito esperto. Quanto você quer por ele? Perguntou o joalheiro. Você deve saber o preço melhor do que eu. Mesmo tendo visto que aquele prato deveria valer muito, o joalheiro tirou apenas um dinheiro, que não valia nem um milésimo do que aquele prato custava. Então ele entregou para Aladim, falando: Toma aí, meu filho. Eu tô pagando mais do que isso vale. Se você tiver outra porcaria dessas, pode trazer para mim, que eu te ajudo. Aladim, que nunca tinha visto ouro nem prata na vida, aceitou o dinheiro, confiando de boa fé no que o joalheiro falou. Então, a partir desse dia, toda vez que Aladim precisava de dinheiro, levava um dos pratos de ouro ou de prata que o gênio trazia para ele para o joalheiro comprar, e recebia um dinheiro. Porém, teve um dia que Aladim estava passando em frente a uma outra joalheria e entrou. Só que dessa vez o joalheiro era um homem honesto, e com a venda da bandeja, Aladim se tornou quase um homem rico. Depois disso ele ficou desconfiado de tudo. Foi para casa, pegou aquelas frutas que ele achava que eram de vidro e descobriu que elas eram de pedras preciosas. Ele, que nunca tinha mostrado aquelas frutas nem para sua mãe, resolveu então escondê-las dentro de um buraco muito bem escondido. Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos Contos das Mil e Uma Noites, com adaptação livre minha. Capítulo 7. O tempo foi passando e um belo dia Aladim estava andando na rua e ouviu o pregoeiro oficial do sultão do reino gritando na praça: Cidadãos, comerciantes, por ordem do vosso amo e senhor, o sultão, todos devem fechar as suas lojas e voltar para as suas casas, que devem ficar com as portas e janelas fechadas, porque a maravilhosa, a jovem princesa, a mais bela filha do glorioso sultão, vai passar por aqui a caminho de uma viagem. Aqueles que ousarem desobedecer às ordens do sultão serão condenados à fogueira ou à forca. Naquela época era proibido ver a princesa, mas, escutando essa proclamação, Aladim sentiu um desejo irresistível de ver a princesa, para ver se ela era tão bela assim. Então, ao invés de ir para casa, ele se escondeu atrás de uma tenda, e ele pôde ver a princesa passar, junto com as suas amas e os seus eunucos. No começo da noite, que estava enluarada, Aladim pôde ver,
junto com um séquito de amas e de eunucos, a princesa a passar. Naquele momento, Aladim ficou hipnotizado pela beleza da princesa. A paixão era tanta que naquela noite ele não dormiu, não comeu. No dia seguinte, perdeu completamente o apetite e na noite seguinte o sono. Emagreceu, empalideceu. A sua mãe ficou preocupada, mas ele explicou. Eu não tô doente não, mãe. Mas eu nunca mais vou ser eu mesmo enquanto eu não pedir a mão da princesa em casamento. Você ficou louco, meu filho? Olha a nossa condição, nós somos cidadãos modestos. Eles são reis. Você não sabe mesmo nem como fazer o seu pedido chegar até o rei. Mas mãe, quem é que podia levar o pedido pro rei se não você? A mãe de Aladim então começou a chorar. Ela disse que isso ela não conseguiria fazer. Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos Contos das Mil e Uma Noites, com adaptação livre minha. Capítulo 8. Mas Aladim tanto insistiu que a mãe cedeu. Mas meu filho, que presente você tem para colocar aos pés do sultão para poder fazer o seu pedido? Então Aladim foi até o seu esconderijo e tirou aquelas pedras preciosas e colocou numa bandeja muito bonita e entregou para a mãe. A mãe, quando viu aquilo, ficou com os olhos brilhando. Aladim, que tinha dinheiro guardado, comprou então o vestido mais bonito para sua mãe levar o presente para o sultão. Quando ela chegou no palácio real, o rei ficou deslumbrado com a beleza daquelas pedras e disse então para o vizir: Não achas que este Aladim, que me presenteou com essas pedras, é mais digno de minha filha que qualquer filho de um rei de qualquer reino deste mundo? O vizir escutou sorrindo, mas lá no fundo ele sonhava que a princesa seria esposa do seu filho. Então ele pediu um prazo de 3 meses para arrumar um presente ainda mais precioso que as pedras que Aladim havia dado. O rei aceitou, mas lá no fundo ele sabia que as pedras preciosas que Aladim deu não poderiam ser superadas. Então ele falou para a mãe de Aladim: Diz para o seu filho que o pedido foi aceito, mas o casamento só poderá ser realizado dentro de 3 meses. Quando chegou em casa, a mãe contou para Aladim e ele não podia se segurar de tanta alegria. Passaram-se então 2 meses e um belo dia a mãe de Aladim, andando pela rua, viu uma movimentação muito grande e perguntou o que era. Você não sabe? Todo mundo sabe que hoje o rei vai dar a mão da sua filha em casamento pro filho do vizir. A mãe então voltou correndo para casa e contou a notícia para Aladim. Ela achou que ele ia ficar arrasado, mas Aladim foi para o seu quarto, esfregou a lâmpada e quando o gênio apareceu, ele disse: Sou o mestre da terra, do ar e das ondas, mas sou o escravo da lâmpada e do seu dono. Quais são as suas ordens, meu amo? Então Aladim falou:
O rei recebeu o meu presente e me prometeu a mão da princesa. Agora ela vai casar com o filho do vizir. Eu não vou deixar isso acontecer. Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos Contos das Mil e Uma Noites, com adaptação livre minha. Capítulo 9. O rei recebeu o meu presente e me prometeu a mão da princesa. Agora ela vai casar com o filho do vizir. Eu não vou deixar isso acontecer. Hoje de noite, quando os noivos entrarem na suíte, logo que eles se deitarem na cama, eu quero que você levante a cama e traga ela até aqui com os dois. O resto pode deixar que eu cuido. Então, quando terminou a cerimônia de casamento, os dois noivos foram para o aposento. No momento que eles deitaram na cama, ela se levantou. Num instante, os dois estavam no quarto de Aladim, e ele disse então para o gênio: Prende esse cara dentro do banheiro com a cabeça dentro da privada. O gênio então pegou o filho do vizir, colocou a cabeça dele dentro do buraco e soprou tão forte que ele ficou petrificado lá dentro. Daí, Aladim falou para a princesa: Aqui você está mais segura do que no palácio do seu pai. Você tinha sido prometida para mim. Mas eu não vou tocar em você enquanto você não se tornar a minha esposa legítima. Aladim, então, deitou-se do lado da princesa, colocou uma espada entre os dois e dormiu. No dia seguinte, ele ordenou para o gênio libertar o filho do vizir, colocar de novo na cama do lado da princesa e levar de volta para o palácio do rei. Quando o rei e a rainha entraram de manhã no aposento da filha para saber como tinha sido a noite nupcial, eles encontraram a princesa chorando. Perguntaram para ela e ouviram a história. Eles pensaram que ela tivesse dormido e tido um pesadelo. Mas também eles ficaram muito perturbados porque o filho do vizir tinha corrido para o banheiro para lavar o seu rosto, que estava todo imundo. Na noite seguinte, tudo se repetiu. E na outra manhã, eles escutaram novamente a filha contar a mesma história. Então o rei falou: Minha filha, a culpa é toda minha, porque eu casei você com um jovem idiota que não é capaz de cuidar da minha princesa. Então ele chamou o vizir e desfez o casamento. Quando Aladim escutou aquela notícia, ele gritou de alegria. Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos Contos das Mil e Uma Noites, com adaptação livre minha. Capítulo 10. Então ele chamou o vizir e desfez o casamento. Quando Aladim escutou aquela notícia, ele gritou de alegria. Viva a minha lâmpada maravilhosa! Daí,
ele pediu para a mãe ir de novo ao palácio e renovar o seu pedido de casamento. Dessa vez, o rei respondeu: Diga ao seu filho que o casamento será celebrado quando ele tiver me enviado 40 pratos de ouro cheios de joias iguais a que me trouxe pela primeira vez. A mãe então se desesperou. Mas para Aladim, isso era uma coisa muito fácil. Ele esfregou a lâmpada e pediu para o gênio os pratos e as joias que o rei tinha exigido. Quando o presente entrou no palácio, o rei perguntou: Que podemos dizer de um homem que é capaz de trazer tantos dotes em menos tempo do que o tempo que nós levamos para pedi-los? Então o rei falou para a mãe de Aladim: O casamento está decidido. Quando a mãe contou para Aladim, ele esfregou a lâmpada e falou para o gênio: Eu quero que você me traga um cavalo de raça que não tem igual no mundo inteiro. E eu quero a roupa mais bonita que existe no mundo. O gênio então trouxe o que Aladim pediu. E ele fez uma entrada majestosa no palácio. E o rei recebeu Aladim então, dizendo: Não há rei no mundo que não desejasse ter como genro Aladim. Então Aladim pediu para o rei: Meu rei, eu gostaria de casar com a sua filha hoje mesmo. Mas antes do casamento, eu gostaria de dar para ela um palácio que fosse digno do nosso amor e que pertencesse só a ela. A única coisa que eu peço é um terreno para construí-lo que seja em frente do seu palácio. Então o rei concordou. Está aceito, mas desde que a construção não demore, porque eu quero vê-la pronta antes de morrer. Isso para Aladim era fácil. Ele voltou para casa, esfregou a lâmpada e falou para o gênio: Agora eu quero que você construa para mim um palácio lindo, digno da minha noiva, bem em frente do palácio do rei. No dia seguinte, o gênio mostrou o palácio construído para Aladim e ele ficou deslumbrado. Mas o vizir, quando viu o palácio surgindo da noite para o dia, falou para o rei: Não há dúvida de que o genro de Vossa Majestade é um feiticeiro. E o rei então respondeu: A sua insinuação me surpreende. Será que o vizir não está magoado com o jovem? Saiba você que um homem capaz de oferecer os presentes que ele me ofereceu deve ser muito rico e poderoso para construir tudo aquilo em uma única noite. Com certeza, a inveja está cegando o vizir. Naquela noite, a princesa entrou no palácio e aconteceu uma festa maravilhosa. E daquele dia em diante, a vida de Aladim foi repleta de felicidade. Ele se tornou um príncipe. Ele tinha o amor da sua mulher, da sua mãe, do seu povo e do seu sogro, o rei. Mas ele nunca se esqueceu da sua infância pobre. Com isso, ele fazia questão de ajudar todos os pobres do reino e se tornou um príncipe muito popular. Quando o rei morreu, Aladim herdou o trono e continuou na felicidade por todos os dias da sua vida. Essa é a história de Aladim.